Olá, no Desinformando desta semana, ainda em ritmo de Copa do Mundo. Na ruim da semana, Martinelli declarou ser petista durante a Copa do Mundo, logo ele que usa a camisa 22. No Essa Informa, desinformação e pós-verdade na concretude da vida. E no Fake hoje vamos falar de Cabo Verde. Desinformando 127 já está na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudio Magalhães, do meu lado sempre muito bem informado, professor, jornalista, grande estudioso da desinformação, Diego de Deus. E você participa dando aquele like ali, indicando o nosso canal Democracia da Desinformação para que as pessoas possam aí estar combatendo esse grande mal do século que é a desinformação. Todos os episódios estão lá, eles não são muito factuais, não. Você pode escutar ou ver todos eles e vai ter muita dica, muita coisa legal para que você possa estar muito bem informado. Estão também no YouTube Music e também no Spotify. Vai lá, participa. Bom, não vamos perder mais tempo. A ruim da semana. E estamos aqui no ritmo, né, da desclassificação do Brasil na Copa do Mundo. Nada que é exatamente muita surpresa, mas aqui é um videocast sobre desinformação. Tem muita gente comentando esporte em outros canais. Aqui nos importa a desinformação, e uma delas rolou justamente em cima de um dos personagens dessa desclassificação, que foi o Martinelli, mas não foi pelas questões futebolísticas dele, não. O que aconteceu, Diego? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. O Brasil, que acabou eliminando o Japão, né, na fase anterior às oitavas de final, uma nova fase que a FIFA colocou nessa Copa do Mundo, a chamada 16 avos de final, e teve Gabriel Martinelli como grande herói daquela classificação, marcando o gol no último minuto da partida. Inclusive aquele gol, né, esse ato heróico, por assim dizer, contra o Japão, acabou fazendo com que o Martinelli fosse titular contra a Noruega na partida que desclassificou o Brasil. Mas, enfim, contra a Noruega, o Martinelli não teve a mesma sorte ou as mesmas oportunidades que teve contra o Japão, quando o Brasil venceu a partida por 2-1. Mas o que chamou a atenção, principalmente nessa partida contra o Japão, foi, primeiro, a quantidade de memes que surgiu desse jogo e enfim, o papel que o Martinelli realmente desempenhou a partir dessa circulação midiática de conteúdos. Em qual sentido? Primeiro, que o gol que o Japão marcou, né, foi o primeiro gol da partida, acabou saindo de uma falha do Danilo, lateral direito do Brasil, lateral também zagueiro do Flamengo, que vestiu a camisa 13 na Copa do Mundo. Ele errou e ocasionou o gol do Japão. E quem acabou fazendo o gol que salvou o Brasil foi justamente o Martinelli, que usa a camisa 22. Então surgiu vários memes, né, dizendo que o 13 atrapalha e o 22 salva, né? A raiz da questão está aí. E aí, a partir desse fato, né, que de fato foi um fato, o 13 falhou e o 22 salvou, as pessoas começaram a dizer, né, a criar conteúdos dizendo que o Martinelli teria se pronunciado ser petista, justamente na entrevista após o jogo, dizendo, olha, eu uso a 22, mas nas urnas eu sou 13. E não, essa é uma informação falsa. O Martinelli nem se disse apoiador do Lula, mas também não se disse apoiador do Bolsonaro, né? Não houve uma declaração de apoio a qualquer um dos lados. E o que mais chama a atenção nesse conteúdo, né, que a gente está vendo aqui na verificação feita pela agência Lupa, é que a foto que traz a suposta notícia dessa declaração, ela imita as características jornalísticas, né? Quer dizer, ela tem aqui, se não do ponto de vista textual, mas do ponto de vista editorial, quando a gente nota que eles colocaram aqui, né? Montaram um layoutzinho da CNN Brasil na editoria de esportes. O que é mais uma coisa, né? Você coloca ali uma logomarca de alguém que tem confiabilidade, também ajuda a passar, a enganar, né? Isso, esse talvez seja aquele clássico caso da fake news, que é de fato a fake news mesmo, né? Talvez a precursora da desinformação que a gente tem visto, que é pegar enfim, características jornalísticas, sejam elas editoriais, textuais, imagéticas, para poder legitimar um conteúdo que, na verdade, é fraudulento, né? Então esse aqui talvez seja o
clássico caso de uma fake news, tal qual a gente começou a presenciar, principalmente ali a partir de 2017, com informações falsas se apropriando do news para se transformarem em fake news, né? Você me despertou uma curiosidade. A gente se diverte muito com os memes. Diego, os memes também podem servir não só pelo divertimento para desinformação, mas não quero que você me responda isso não. Você vai responder isso lá no nosso último quadro Pré-Verdades, porque agora a gente vai para o Essa Informa. Então, pessoal, o Essa Informa, como você sabe, é o nosso quadro onde a gente traz a ciência para discutir a desinformação. Nosso videocast é de literacia midiática, ou seja, a gente tem essa pretensão de ajudar as pessoas na sua própria educação contra a desinformação, mas também em se treinar para poder adquirir boas informações. E aí a ciência é fundamental, a gente defende muito, não quer dizer que ela seja perfeita, como o próprio Diego defende muitas vezes aqui. Ela, inclusive, muitas vezes é fonte de desinformação. Por isso que a gente vai fazendo a seleção aqui para que a gente possa discutir sobre textos e trabalhos e pesquisas que são efetivamente para isso. E nessa semana a gente traz um texto bastante interessante que vai falar sobre a concretude da vida. Puxa, que profundo isso, Diego. Como é que é? Exato, o texto do Tiago Curi Luiz, lá do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Mato Grosso, que vai distinguir, né, conceitualmente algumas questões, como, por exemplo, desinformação e pós-verdade, considerando aí o negacionismo e teorias conspiratórias, para poder entender de que maneira que todos esses fenômenos, que estão em maior ou menor grau interligados, afetam a nossa vida, né? Afetam, portanto, a concretude da vida. O que lá em Peirce, como a gente já trouxe aqui no Desinformando, o Peirce vai chamar de efeitos práticos da desinformação, né? Se você quer entender de maneira conceitual o que é desinformação, o primeiro passo é entender quais são os efeitos práticos da desinformação, para aí sim a gente conseguir dar um nome a esse fenômeno, né? E é mais ou menos esse esforço também que o Tiago tenta trazer nesse texto, e analisando a desinformação, o negacionismo, a pós-verdade, a partir de alguns eixos, como, por exemplo, a saúde, meio ambiente e democracia. Afinal de contas, desinformação é um fenômeno interdisciplinar que demanda esforços multidisciplinares para a gente pensar também em maneiras de conter, né, a desinformação, e ele entende, então, que esses três pilares, saúde, meio ambiente e democracia, são talvez os mais afetados e os mais importantes para a gente conseguir entender a desinformação nos dias atuais. Ele faz uma análise entre 2020 e 2022, na saúde, um período muito importante, principalmente sobre, né, a Covid-19, a partir de algumas checagens, né, que o autor faz da agência Lupa e também da agência Aos Fatos, que nós sempre estamos trazendo também aqui no Desinformando. E ele chega à conclusão que conteúdos desinformativos vão justamente acirrar a polarização, não somente política, mas também do ponto de vista de crenças, né? Quer dizer, ideologicamente falando, pessoas que querem ou não tomar vacina, pessoas que acreditam ou não nas mudanças climáticas, no aquecimento global, que, enfim, possuem um lado político e ideológico, entende que a melhor alternativa acaba sendo justamente, principalmente pensando a longo prazo, na educação midiática para mitigar os efeitos, vou até descrever aqui, né, que eu acho que é exatamente isso, é mitigar os efeitos da desinformação, porque... Não dá para eliminar tudo, né? Isso, mas dá para mitigar. Exatamente, até porque os efeitos da desinformação não se restringem à ambiência virtual, porque você tem ali, às vezes a gente pensa que a desinformação está somente no ambiente digital, mas ela está na concretude da vida, na concretude das nossas relações. Afeta a gente, né? Exatamente, que, enfim, nós mantemos aí no nosso dia a dia, né? Muito legal, hein, pessoal? E olha, sempre lembrando que quando a gente dá essas dicas, tá sempre aqui no link lá da nossa descrição também. E olha, mesmo que o texto esteja em inglês, o Diego já falou muitas vezes aqui que a tradução automática que o Google faz hoje ela já é bastante legal, dá para acompanhar, e para quem não domina a língua, vai pegar muito do texto, muito mesmo, vale a pena também. Bom, pessoal, nós continuamos no ritmo de Copa. Vamos agora para o próximo quadro. Então, Diego, Cabo Verde foi a queridinha
né, da Copa do Mundo. Eu acho que mesmo depois que terminar, a gente ainda vai estar levando essa maravilhosa seleção no nosso coração e na lembrança do que foi essa Copa de 2026. E no Fake hoje nós vamos trazer uma coisa importante, né? Que o país que chama Cabo Verde, pois é, Diego, não é nem Cabo e nem Verde, não tem nem Cabo, não é nem Verde. Você já sabia disso, Diego? Não sabia disso não, professor. Inclusive, Cabo Verde, né, que é a cidade aqui de Minas Gerais, também tem muitas controvérsias com relação à origem do nome, mas estou curioso para saber da história do Vamos país. lembrar assim, pessoal, que inclusive o Diego é de Cabo Verde aqui e de Minas Gerais, viu, pessoal? E lembrando que Minas Gerais, né, teve duas seleções, né? Cabo Verde e Jordânia. Olha só, esse meu estado é demais, né? Então, pessoal, isso é uma bela de uma fake news, né? Mas, de qualquer maneira, é divertida. Mas, olha, é isso mesmo, pessoal. Cabo Verde, o nome Cabo Verde, que remete ao país, né? Cabo Verde, que é um arquipélago com 10 ilhas, não tem nem cabo e nem verde. E da onde que vem esse nome, pessoal? Quando os portugueses chegaram em 1944, em 1444, eles vieram, né, ali costeando a África. E aí, em Senegal, tem um cabo, né, que é uma saída ali, um pedaço de terra saindo do continente, né, e que tem muito verde lá, que é muita mata, etc. Portanto, os portugueses, quando foram em direção às ilhas e descobriram as ilhas, eles estavam dizendo muito mais que eram as ilhas do Cabo Verde, de Senegal, né? Que depois foi ser chamado de Senegal, não é isso? Portanto, eles denominaram por conta da parte lá da África que hoje está lá, que hoje se denomina parte do território do Senegal. E nem verde, né, o país porque as ilhas são mais constituídas de material vulcânico e o clima ele é semiárido. Então, tem pouco verde lá também. Ainda assim, como vários países na África mantiveram o nome dado pela colonização, né, mas hoje, né, já inclusive comemoram a sua independência, inclusive a própria bandeira é azul, né, porque né, não tem nenhuma referência a Cabo Verde, mantiveram o nome da colonização com muito orgulho, né, e se transformam num país independente, mas é fato de que o nome Cabo Verde é uma espécie de fake news, porque o país não tem nem cabo e muito menos predominantemente o verde naquele país. Legal, isso não tira nenhum mérito desse país maravilhoso que eu fiquei com muita vontade de conhecer e principalmente o Diego, né, para poder saber ali, afinal de contas, se o Cabo Verde, onde ele nasceu, tem um pouco a ver também com o país, com a origem do nome. Pessoal, vamos agora para o nosso próximo quadro. Então, Diego, eu vou voltar àquela provocação que eu fiz lá na Ruim da Semana. A gente adora meme e você tem tirado, né, assim, muitas das nossas ruins da semana em memes que andam circulando. E claro, o meme é aquela piada que a gente se diverte, acha bacana. A princípio, a gente imagina que toda piada ela não é verdadeira, né? Ela é uma coisa falsa, né? Embora se tenha aquele dito, né, de que toda piada tem um fundo de verdade, né? Eu queria retornar a pergunta. Mesmo a gente achando engraçado, circulando meme, né? Afinal de contas é um meme, eu posso circular à vontade. Ela é uma fonte de desinformação com que a gente deve se preocupar? Tem dois aspectos muito importantes e interessantes nisso. O primeiro deles é que aquela categoria de sátira ou paródia, quando a gente está falando de desinformação, naquele texto muito famoso da desordem informacional, né, que é uma grande referência nos estudos sobre desinformação, eles já vão identificar que sátira ou paródia, e aí inclui-se os memes, são também uma categoria de desinformação, porque embora eles não tenham a intenção de desinformar, eles potencialmente podem desinformar, a depender da maneira que vai haver ali a interpretação do receptor na hora de identificar aquela informação, né? No Brasil, a gente tem o jornal O Sensacionalista, né, que faz várias piadas ali, imita a linguagem jornalística, mas ele é uma página de humor, mas quem não sabe que ele é uma página de humor, se vê uma manchete dele, ela pode acreditar que aquilo é verdade.
E um outro aspecto que eu acho que é ainda mais importante quando a gente precisa considerar os memes nesse processo é o alcance social que os memes possuem, né? Seja ele qualquer meme que for, ele tende a ter um alcance social porque as pessoas usam as redes sociais predominantemente para entretenimento hoje em dia, né? Então a desinformação, que também precisa ter esse alcance social para ser legitimada como verdade, ela pode sim pegar carona, né, no alcance social que os memes possuem e se transformar, portanto, numa espécie de modelo de desinformação que pode ser bastante eficaz. Então, assim, vamos fazer desinformação por meio de meme, porque a gente sabe que o meme já tem o alcance social que nós precisamos e, portanto, vamos pegar carona com isso para conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, com certeza, sim, os memes também são uma espécie de vetor para a desinformação, principalmente a depender da estratégia utilizada por quem está criando esse tipo de conteúdo, né? E o Brasil tem uma especificidade ainda mais importante, que a lei de direito autoral, ela só permite que você possa utilizar a obra de outro ou a imagem de outra pessoa se você fizer paródias. Portanto, você tem uma liberalidade para o uso, né, das imagens, de canções, de letras, de outras coisas que supostamente teriam lá o abrigo na lei de direitos autorais se você fizer uma paródia, um humor. Isso certamente ajuda a circulação da desinformação usando o humor e os memes, quando isso deveria ser pensado, né, de uma forma muito mais divertida do que causar prejuízos. Mas, desinformação não é brincadeira, não. E a gente volta semana que vem com mais Desinformando. Um abraço. Esse pessoal, até a próxima.